Bloco 53. Brasil. Territorialidade, soberania e segurança. Reforço. Aula 1. Expansão territorial brasileira. Reforço. Hoje a nossa aula é sobre um tema muito importante para a história e geografia: a expansão territorial brasileira. Vamos entender como o Brasil cresceu até chegar ao tamanho que conhecemos hoje. Separei 10 pontos principais para organizar a explicação. O primeiro ponto é o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Ele dividiu o território da América do Sul entre Portugal e Espanha, estabelecendo uma linha imaginária. No começo, parecia que o Brasil seria bem pequeno, mas, com o tempo, a exploração para o oeste ampliou os limites efetivos do território. O segundo ponto é a expansão para o interior feita pelos bandeirantes. Nos séculos XVI e XVII, eles entraram pelo interior em busca de ouro, índios para a escravização e riquezas naturais. Esses exploradores ajudaram a consolidar áreas que Portugal ainda não dominava. O terceiro ponto envolve a guerra contra os indígenas. A ocupação do interior não foi pacífica. Muitas vezes houve conflitos com populações indígenas que resistiam à invasão de suas terras. O quarto ponto é o Tratado de Madrid, de 1750. Ele substituiu o Tratado de Tordesilhas e adotou a regra do uti possidetis. Quem ocupasse ficaria com o território. Isso permitiu a expansão efetiva para o oeste e o sul, incluindo áreas do Amazonas e Mato Grosso. O quinto ponto é a Guerra Guaranítica, 1754-1756. Foi um conflito entre indígenas guaranis e Portugal e Espanha, causado pela demarcação de fronteiras pelo Tratado de Madrid. Mostra que a ocupação territorial nem sempre foi tranquila. O sexto ponto é a exploração do ouro e os ciclos econômicos. No século XVIII, o ciclo do ouro motivou a ocupação de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, consolidando o território economicamente. O sétimo ponto é a expansão no século XIX, com a incorporação de áreas do oeste e do sul. O Brasil incorporou regiões como o Acre, disputou fronteiras com Bolívia e Argentina e fortaleceu sua presença no território sul-americano. O oitavo ponto é o Tratado de Petrópolis, de 1903. Ele garantiu a incorporação do Acre após disputas com a Bolívia. O Brasil pagou indenização e investiu na infraestrutura da região. O nono ponto é a política de ocupação da Amazônia no século XX. O governo incentivou a ocupação do norte e noroeste, com colonização, mineração e projetos de infraestrutura, consolidando a presença do país em áreas ainda pouco exploradas. E o décimo ponto é a consolidação das fronteiras atuais. Hoje, o Brasil é o maior país da América do Sul, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros e fronteiras com 10 países. Essa expansão foi resultado de tratados, guerras, exploração econômica e ocupação estratégica. Então, resumindo, a expansão territorial brasileira não aconteceu de uma só vez. Foi um processo longo, complexo e estratégico, envolvendo exploradores, indígenas, conflitos, tratados e governos. E entender isso ajuda a compreender como o Brasil se tornou o país que conhecemos hoje. Aula 2. Brasil. Territorialidade, soberania e segurança nacional. Hoje a gente vai falar de um tema super importante de geografia, que sempre aparece em prova: os elementos e fatores climáticos do Brasil. Para começar, é bom diferenciar duas palavrinhas que parecem iguais, mas não são: tempo e clima. O tempo é aquilo que a gente sente no dia a dia. Se tá chovendo agora,
se o sol está rachando, se a temperatura caiu de repente. Já o clima é o conjunto dessas condições, mas observado por muito tempo, décadas, até séculos. Tranquilo até aqui? Então, vamos entender os elementos do clima. Eles são as características que ajudam a descrever o clima de um lugar. Temperatura, chuvas, umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar e ventos. É basicamente o que a gente mede ou sente na atmosfera. Agora, o que vai fazer esses elementos variarem de um lugar para o outro são os fatores climáticos. E no Brasil, que é um país gigantesco, esses fatores atuam de formas bem diferentes. O primeiro é a latitude. Quanto mais perto do Equador, mais quente fica, porque a radiação solar incide de forma direta. Depois temos a altitude. Aqui é o contrário. Quanto mais alto o relevo, mais frio. É por isso que cidades serranas, mesmo no Sudeste, costumam ter temperaturas mais amenas. O relevo também conta muito. Ele pode barrar massas de ar, favorecer ou atrapalhar a chegada de chuvas. Já a maritimidade e a continentalidade mostram a diferença entre estar perto ou longe do oceano. Perto do mar, a temperatura é mais estável e o ar mais úmido. Já no interior, o clima tende a ser mais seco e a variação térmica é maior. Falando nisso, não dá para esquecer das massas de ar, que são enormes volumes de ar com temperatura e umidade próprias. Quando elas se deslocam, mudam completamente as condições de uma região. Outro fator importante são as correntes marítimas, que regulam a temperatura da água e influenciam o clima nas áreas costeiras. E claro, a vegetação, que ajuda a manter a umidade e reduzir a variação de temperatura. Tudo isso junto ajuda a explicar a diversidade de climas do Brasil. A gente tem o equatorial, superúmido e quente, típico da Amazônia. O tropical, com estação seca e chuvosa, que pega boa parte do centro-oeste, o semiárido no sertão nordestino, com pouca chuva e altas temperaturas, o tropical de altitude, das áreas mais elevadas do sudeste, com clima mais fresquinho, o tropical atlântico, no litoral, sempre úmido e com chuva. Perceberam como cada fator interfere de um jeito? É por isso que o Brasil, apesar de estar quase todo na zona tropical, apresenta tanta variedade climática. E claro, esse assunto não é só teoria de prova. Ele também ajuda a entender problemas atuais como secas prolongadas, desertificação, mudanças no regime de chuvas e até os impactos do desmatamento.